Você está ouvindo a Rádio Esther, uma comunidade de estrelas apaixonadas por histórias. Siga a gente nas redes sociais, @maester. Eu sou Esther Roxy, autora de Conectados pelas Estrelas, e vou fazer a leitura desse livro para vocês hoje. Preparados para se apaixonar por esses personagens? Então vamos lá. Capítulo 16. Identidades reveladas. Depois de ficar quase 2 dias internada, Lina já havia sido liberada. Apesar de ter chegado no hospital com todos os sinais vitais já praticamente normais, Min-sok pediu que ela ficasse lá pelo menos uma noite. Fernando até passou mal pelo telefone quando o filho lhe contou o que tinha acontecido. O idol, na verdade, não teve a intenção de alarmar o pai, mas sabia que não existia ninguém melhor para lhe explicar o que poderia ser o tal fator extra mencionado pelo Dr. Khan. Provavelmente foi o álcool, afirmou Fernando com convicção. Esse tipo de substância não pode ser misturada com álcool no nosso organismo de jeito nenhum, ainda mais nessa dose maluca. Geralmente é uma combinação fatal. Ele fez uma pequena pausa, engolindo seco o pensamento que lhe passou pela cabeça. Quando voltou a falar, tentou escolher cada palavra com cuidado, mas mesmo pisando em ovos, não conseguiu impedir sua língua de expor o que estava pensando. É realmente inexplicável como ela resistiu. Ainda bem que tivemos sorte da Lina ser forte e saudável como um touro. Para falar a verdade, meu filho, foi quase como mágica. Min-sok entendia perfeitamente o que tinha acontecido, mas a questão parecia inexplicável aos olhos do pai e o alarmava. Como o idol não podia expor um segredo tão importante, manteve-se em silêncio e apenas emitia sons em concordância com o discurso que escutava. É muito grave o que aconteceu. Vocês devem tomar cuidado. Talvez seja melhor vocês virem passar um tempo aqui em Recife, igual eu estou fazendo. Min-sok tinha planos de voltar ao lugar que o acolheu durante a infância, mas ele ainda tinha muitos assuntos pendentes para resolver antes que pudesse fazer isso. O pai, no entanto, tinha razão. Eles teriam que redobrar os cuidados depois desse atentado. Também deveriam aumentar a velocidade das investigações. Havia urgência em buscar provas concretas sobre todo o esquema por trás da morte de Juná. Quando o idol chegou em casa, encontrou uma sacola de papel pendurada na maçaneta. Desejou que aquilo contivesse o que ele mais queria naquele momento, mais esclarecimentos sobre toda aquela situação. Lina! Chamou Min-sok assim que a gerente atendeu a sua ligação. Ele tinha acabado de abrir a sacola e estava se acomodando em frente ao seu notebook, que estava aberto sobre a mesa de jantar. Você não vai acreditar no que eu acabei de receber, disse animado. Deixe-me adivinhar. Havia uma sacola na porta da sua casa, respondeu Lina com extrema convicção e certo deboche. Ele ficou um pouco impressionado ao perceber que ela acertara. Até mesmo olhou ao redor como se procurasse por câmeras, pensando que ela estava espionando usando seus poderes ou habilidades hackers. Ele demorou tanto a falar alguma coisa que ela percebeu que estava desconfiando de algo. Eu também recebi uma. Você já deu uma olhada? É um pendrive. Vou olhar agora o que tem aqui, disse Min-sok, que já tinha inserido o dispositivo no computador e analisava as pastas dele com extrema atenção, franzindo levemente a testa. Que estranho. São fotos bem antigas da minha mãe. Quer dizer, fez uma pausa consideravelmente longa. Aparentemente é a minha mãe. Mas não deve ser, porque ela está espontaneamente sorrindo e está abraçando alguém que... Novamente a voz dele travou por alguns segundos. Aparentemente é a sua mãe. E por mais loucura que pareça, ela também está sorrindo. Um momento ainda mais longo de puro silêncio sucedeu à última frase de Min-sok. Para ambos, a ideia das duas conseguirem conviver em um mesmo ambiente já era demasiadamente caótica. Pensar que as duas estavam cabendo harmoniosamente em uma foto parecia algo surreal demais. Mas antes que Lina duvidasse que o namorado estava falando sério, ela clicou no único arquivo que tinha no pendrive que ela recebera. Era um vídeo. O queixo de Lina caía em queda livre enquanto o vídeo passava por seus olhos desacreditados. Giovanna e Una pareciam grandes amigas. O vídeo mostrava a gravação de um comercial do governo coreano para promover a candidatura do país para sediar os Jogos da Copa do Mundo de 2002. As duas ainda eram adolescentes naquela época. Una era uma aspirante à atriz e Giovanna já trabalhava como modelo fotográfica. Como já eram conhecidas na indústria por serem amigas, desde que começaram a trabalhar na mesma agência, foram convidadas para serem os rostos principais da campanha. Afinal, a amizade delas fortalecia o marketing sobre o acolhimento que seria dado aos estrangeiros que visitassem a Coreia durante o evento.
Ambos ficaram tão perplexos com os conteúdos que receberam que ficaram mudos. Esqueceram-se totalmente de que ainda estavam conversando e a ligação acabou sendo encerrada por algum deles. Certamente iria levar algum tempo para processar tudo aquilo, principalmente devido ao fato da inimizade dela ser tão pública e notória por toda a Coreia. Seria aquilo algo como o efeito Mandela? Por que eles nunca tinham ouvido ninguém comentar sobre o fato delas já terem sido amigas? E por que eles nunca tinham visto aquele vídeo antes? Reviraram a internet em busca de algo que corroborasse com o que tinham recebido, mas era como se aquilo fosse uma realidade deletada, uma realidade de um mundo completamente paralelo. Como um vídeo vindo de outra dimensão. A única coisa que encontraram foram alguns comentários em fóruns de teorias de conspiração, nos quais as pessoas juravam que antes delas se odiarem, elas tinham sido melhores amigas. Outros diziam que elas até tinham cursado o ensino médio juntas em uma escola internacional de Seul. Impossível, repetia Min-sok para si mesmo. Isso não pode ser verdade, senão por que elas passaram a se odiar tanto? Ele se questionava inquieto e um tanto inconformado. A noite foi longa e repleta de pesquisas. Ambos tentavam coletar o máximo de informação disponível sobre a suposta amizade de suas mães. Só quando a madrugada veio é que eles deram conta de que estavam ignorando algo definitivamente importante: o remetente. Quem teria lhes mandado tal coisa e por quê? Qual era a relação ou objetivo deles terem essa informação? Pensaram que talvez aquilo fosse algum tipo de ameaça de baixo calão. Ninguém podia suportar que mexessem com a própria mãe. Também se perguntavam se seria possível que isso estivesse relacionado de alguma forma ao caso que eles estavam investigando. Talvez a mesma pessoa estivesse por trás das outras entregas também fosse o responsável por essa. Ou será que dessa vez o remetente era outro? Eles pensavam, mas não conseguiam entender. Logo ao amanhecer, Lina já estava na porta de Min-sok. Comprou pão francês, café e frutas para que eles tomassem café da manhã juntos. Eles teriam que estar com o estômago devidamente satisfeito, já que o dia teria que render ainda mais do que a noite anterior. O idol teria que gravar uma das faixas de seu novo álbum e ambos já tinham ideia do roteiro completo para o pós-expediente. Você conseguiu descobrir em qual agência elas trabalhavam? Perguntou Min-sok ansioso, tentando aliviar a tensão e se deliciando com um pãozinho com manteiga que Lina lhe trouxe. Pois é, estive pensando sobre isso, e provavelmente o método mais fácil de encontrarmos uma resposta para isso é procurando nos arquivos antigos da sua mãe, sugeriu a gerente corajosamente. Min-sok estampou um certo constrangimento ao escutar a proposta, mas não a julgou. Certamente encontraremos essa resposta lá. Talvez você pudesse perguntar a ela, ao invés de revirarmos as coisas dela sem autorização. Não precisa dizer que desconfia que elas foram amigas. Você pode inventar alguma desculpa qualquer. Tem grandes chances dela te contar algo útil. Você não se lembra de algo que ela já tenha dito sobre como a carreira dela começou? Min-sok ficou pensativo por algum tempo antes de responder. Como também era artista, ele e a mãe já tiveram algumas conversas sobre início de carreira. Então, ele fez um esforço para se concentrar e tentou varrer sua memória em busca desses arquivos. Quando eu era criança, ela sempre disse que o Sr. Park tinha sido importante para o sucesso dela. Lina arregalou o olhar ao ouvir o nome do Sr. Park. Mas Min-sok imediatamente se corrigiu. Não é o Sr. Park que você está pensando, é o... O idol fez uma breve pausa. É isso! Não precisamos perguntar para ninguém. Minha mãe trabalhava na empresa do pai do Sr. Park. O pai dele era o agente dela. Ela conta que alguns anos antes de eu nascer, a empresa faliu e eles perderam tudo. Mas como ela sempre teve um carinho grande por eles, quando eu decidi que queria ser cantor, ela me apresentou ao Sr. Park. O idol se lembrou que tinha pegado alguns outros documentos no armário secreto que encontrou no escritório do Sr. Park. Se levantou apressadamente da mesa e saiu em busca dos papéis, voltando rapidamente para compartilhá-los com a namorada. Eles folhearam algumas páginas e se entreolharam assustados ao se depararem com uma foto de uma pessoa familiar. A mulher da pasta que pegaram no metrô 4 anos atrás. É ela! Disse Lina em choque. Eu te disse que o Sr. Park estava no meio dessa história. Tudo estava indicando que ele está metido em cada cantinho dessa loucura toda. O que é até estranho demais. Tem horas que até parece que alguém poderia estar tentando armar para ele. Mas quem? E por quê?